Amém? Crente rebelde não pode existir, mas pregador pode? Também não, né? Eu queria 50 minutos, mas não deram 50. Melhorou. Fábio e Mateus, vou orar por vocês depois do final do culto, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor está aqui nesta noite, amém? Eu quero agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade, porque é honra poder ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer, pastor Luiz, mais uma vez, obrigado, pastor. Pastor Luiz, pastor Luciene, obrigado pela confiança de nos conceder a honra e a oportunidade de estar aqui nesta noite, diante da igreja do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor. Eu quero dizer a você que é uma palavra que ela falou comigo, e que o Espírito Santo venha continuar a mover no nosso meio, para que Ele continue falando comigo e com você nesta noite. Gênesis capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Leonardo, por gentileza, na NVI, por favor. Gênesis 14, versículo 1 ao 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Naquela época em que Anrafel era rei de Siná, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goi, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gamorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Por 12 anos, serviram a Quedorlaomer, e no 13º ano, porém, se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis aliados a ele saíram e derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim. Os Zuzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus, desde os montes Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas, assim como dos amorreus que viviam em Azon Tamar. Só até aqui, amém? Olha o nosso tema. A guerra antecede a restauração, a expansão e a honra da nossa família. E antes de dar sequência, eu não posso esquecer de mandar um beijo para o Gustavo Miranda e para a Ana Carolina Miranda. Eu espero que dessa vez vocês estejam assistindo, porque senão não terá mais Pix, amém? Glória a Deus. Irmãos, interessante. Obrigado por quem fez a lâmina. Foi quem, Thaís? Gabriela. Pastora Darlene, né? Pastora Darlene. Obrigado, pastora Darlene. Ela não está aí, mas... Quando a gente recebe a oportunidade, uma ligação na quarta-feira, e você pensa que é para tratar de algum outro assunto, aí o pastor te dá a incumbência. Geralmente, irmãos, eu não sei vocês, mas geralmente eu tenho já algo assim que a gente vai orando, colocando na presença do Senhor, buscando para quando vier a oportunidade. E eu tinha um texto que eu já havia estudando, anotando algumas coisas. Mas quando o pastor Luiz me falou, eu fui orar, pastor Saulo, e no meu coração falou, não é esse texto. Eu falei, misericórdia então, vamos continuar orando. E à noite,
Quando eu estava buscando o Senhor, me veio esse texto, de Gênesis 14. Eu orei ao Senhor, falei: Espírito Santo, se for esse texto, o Senhor poderia confirmar comigo, se é esse texto. Aí, pastor Alailson, à noite, quando eu dormi, eu tive 3 sonhos, rápidos. Primeiro sonho, eu sonhei que duas estradas pavimentadas que levavam o mesmo local, estrada de terra, e eu conduzindo a minha esposa, na mãozinha dela segurando, falei assim: não, é melhor nós ir por esse caminho, essa estrada aqui, parece que ela está melhor pavimentada. Dormi, tive outro sonho. Talvez você fale: esse sonho não tem nada a ver, mas eu tive o discernimento, o Senhor confirmando esse texto. Outro sonho no setor universitário. Eu estava subindo, passando pela praça universitária, tinha 3 ladrões seguindo um homem, perseguindo ele. Isso que eu passei e falei assim: eu preciso fazer alguma coisa por esse homem. Eu preciso pelo menos chamar a polícia para vir socorrer ele, mas não chamei. E cheguei ao destino onde eu ia. E quando eu cheguei em outro lugar, tinha um segurança armado e mais 2 seguranças armados dentro de um carro. Aí quando eu me aproximei desse primeiro segurança, ele me entregou uma chave. Me entregou a chave e me mostrou uma porta de ferro bem reforçada e falou assim para mim: a porta está trancada. E me entregou a chave. Quando eu estava dirigindo para entrar no meu carro, para sair dali, aproximaram 3 jovens adolescentes, e eu sinalizei para eles que eles estavam vindo. Aí eles olharam e falaram: não, tranquilo, isso aí não tem problema. E quando eu entrei no carro, que eu estava saindo, eu vi que enviam mais 3 elementos armados, com aparência de bandidos mesmo. E eu entrei no carro, como eu já estava saindo, eu segui. E quando eu olhei pelo retrovisor, tinha começado um tiroteio, eu já estava saindo. E pelo retrovisor eu vi que aquele homem que tinha me entregado a chave, no sonho eu senti que ele tinha sido alvejado. Porém, quando ele foi alvejado, o que eu vi pelo retrovisor era uma grande luz resplandecendo. E aí, eu me despertei, levantei, porque o pastor Júnior falou que hoje de manhã que ele é bom de cama, irmãos, eu também sou. Eu só acordo quando a Vânia está me cutucando, fala assim: olha, você está roncando. Ou então, quando eu acordo, pastor Laílson, eu sei que o Senhor está me pedindo para que eu vá para o meu local de intercessão, e às vezes eu vou, porque eu sei que é Ele. Eu acordei, irmão, com esses sonhos e tive o discernimento, falei assim: é o Senhor confirmando esse texto. Por que esse texto? Porque esse texto, você que já conhece esse texto, o que é que ele fala? Ele fala da história de Abrão, quando foi defender o seu sobrinho. Mas se você vai no capítulo 13, antes um pouco, você vê a história de Abrão e de Ló. Os dois enriqueceram tanto naquele país, que eles não poderiam mais viver juntos. Os pastores de Abrão e de Ló estavam brigando entre si, porque todo lugar que eles chegavam, pelo excesso de animais, pelo excesso de bens que eles tinham, dava problema com as pastagens, com as criações. E Abrão chegou para Ló, diante da campina do Jordão, e falou para ele assim: Ló, escolhe o caminho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, lógico, no seu estado natural, o que ele escolheu? Ele escolheu a paisagem mais bonita, que eram as campinas do Jordão. Para quem tem rebanho, irmãos, pensa, uma campina sempre verde, era o melhor local aos olhos humanos, e Ló escolheu, e eles se separaram. E Abrão, mesmo durante isso aí, em razão do que aconteceu, ele não ficou com mágoa do seu sobrinho. E aí vem o capítulo 14. E de manhã,
na nossa intercessão dos pastores, o pastor Luiz falou assim: nós temos uma causa aqui, nós vamos guerrear por essa causa, nós vamos guerrear pelas nossas famílias. E veio o pastor Júnior, ministrou a palavra com o tema: a sua casa é um lugar da presença de Deus. E por que esse texto me chamou a atenção? Ló, sobrinho de Abraão, ele escolheu pela aparência as campinas do Jordão. Aparentemente, aos olhos naturais, ele escolheu o certo. E às vezes isso pode estar acontecendo comigo e com você. Talvez as nossas escolhas, elas são escolhas naturais. Talvez eu e você estamos escolhendo pela aparência, nós não estamos escolhendo pela direção do Senhor, pela direção do Espírito Santo. Talvez nós procuramos aquilo que aos nossos olhos parece melhor, mas o fim não nos garante vitória. Eu e você precisamos escolher pela direção de Deus. Porque uma decisão, uma escolha, minha e sua, essa frase não é minha, essa frase ela foi copiada. Escolhas definem destinos. Quando você faz uma escolha, o seu destino está naquela escolha. Por isso que eu e você precisamos da direção do Espírito Santo, para que nós possamos fazermos a escolha correta, porque ela vai reverberar no nosso destino, na nossa geração, na nossa descendência. Aqueles 3 reis, de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, o texto diz que eles estavam há 12 anos sendo dominados por Quedorlaomer, Tidal, Anrafel e Arioque. Irmãos, pensa, 12 anos você sendo dominado por algo que talvez você tenta sair e não consegue. É uma escravidão. E talvez aqui nesta noite tenha alguém no nosso meio, talvez aqui nesta noite tenha alguém nos assistindo pelas nossas redes sociais. Quem sabe tem algo te dominando, tem algo te escravizando. E nesta noite é noite de libertação, é noite de transformação. O que tem dominado você nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias? É a enfermidade? Será que seu peito está angustiado? Será que você tem padecido com a opressão, com a depressão, com os vícios, com a vida financeira, com as redes sociais, com os jogos? Eu não sei, mas quem sabe tem algo que está te escravizando, tem algo que está sugando as suas energias, sugando a sua força, e você às vezes tem tentado, talvez mandará baixar, você já está desistindo, mas não é para desistir, porque o Senhor quer mudar a sua história hoje, é nesta noite. Remandará baixeriandará baixaias, aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui, e quando o Senhor Ele vem e confirma uma palavra, para que seja ministrada a mim e à igreja do Senhor, porque Ele quer fazer algo. Se de manhã Ele fala a mesma coisa, se à noite Ele fala a mesma coisa, é porque Ele está querendo falar comigo e com você. Aleluia. No livro Honra ao Espírito Santo, do Cast Luna, tem uma frase dele que diz assim: o homem que se recusa a entrar na presença de Deus para ser moldado, corrigido e transformado, nunca pode ser usado para transformar outros. Nunca. Talvez aquilo que eu enfrento hoje, que eu sei que tem um tempo, tem um limite, para que eu esteja enfrentando, aquilo que você está enfrentando hoje, eu não sei o que é, de repente algo que está te amarrando, te impedindo você de crescer, profissionalmente, espiritualmente, eu não sei,
Mas uma coisa eu tenho convicção e certeza: isso aí não é para a sua derrota, isso aí não é para tristeza, isso aí é para que você contemple o agir do Senhor na sua vida, e que através dessa mudança, dessa transformação, você vai ser usado para abençoar outras pessoas. Oh, mantuí, taraba, xeriandaraba, chaias, aleluia, glória a Deus. Olha os 5 reis, irmãos. Por 12 anos, eles foram dominados por 4 reis. Mas a palavra do Senhor diz: eu anotei o versículo aqui, mas não separei o versículo. Diz que por 12 anos, eles foram prisioneiros. O versículo 5. O versículo 4, 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram os Refaíns e Asterote, Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus, desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispa, que é Cádiz, e conquistaram todos o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azon Tamar. Olha o versículo 8. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimã, de Zeboim, de Belá, de Zoá, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Hoje é noite de nós tomarmos decisão. Hoje é noite de nós mudarmos a nossa posição, mudarmos a nossa maneira de combater, de guerrear, de lutar. Nós precisamos enfrentar as adversidades que têm vindo contra nós. Aleluia, glória a Deus. E você continua lendo. Ora, eram 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços, e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Quando você lê esse texto, por aquilo que nós falamos, talvez você vai estar pensando agora, mas tem uma contradição. Foi falado agora que nós precisamos tomar posição. Esses reis, depois de 12 anos de servidão, eles se rebelaram. No 13º ano, no 14º eles partiram para a guerra. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles partiram para a guerra e eles foram derrotados. A princípio, o inimigo derrotou eles, levou todos os seus bens, levou tudo que eles possuíam, e também levou junto o sobrinho de Abraão, Ló, com toda a sua família e com todos os seus bens. Tem momento na minha vida, quem sabe na sua vida, que às vezes nós achamos que nós fomos derrotados. Às vezes nós pensamos, não tem mais jeito, não vou interceder mais, não vou buscar mais o Senhor, não vou para a igreja mais, não vou para os GPL mais, não vou nos eventos da igreja mais, não vou no madrugadão. Eu já orei tanto, eu já busquei tanto, parece que quanto mais eu busco, mais eu oro, parece que pior fica, parece que mais complicada fica a situação. Mas nós precisamos olhar o exemplo que está aqui no texto, no capítulo 14 de Gênesis. Nós não podemos desistir. Nós temos que lembrar que eu e você, nós temos o Senhor que vence as guerras, o Senhor que vence as batalhas, que é o nosso Senhor, que está lá em Apocalipse. Por gentileza, Léo, Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 ao 16, olha o que diz a palavra do Senhor.
Depois disso, ouvi uma alta voz, semelhante de uma grande multidão nos céus, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez, a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém e aleluia, esse é o nosso Deus. É o Senhor, o servo, o fiel e verdadeiro, o único que pode fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Aleluia, nós temos um Deus que vela por nós, assim como Ló tinha o seu tio Abrão. Pensa, irmãos, aqueles 5 reis derrotaram os 4 reis, e quando alguém escapou e foi e contou para Abrão o que havia acontecido, esse homem se levantou, assim como o Senhor, o soberano Deus, Ele levanta por mim, por você nesta noite. Ele levanta por mim e por você, pela nossa casa, pela nossa família nesta noite. Versículo 14, de Gênesis 14, diz assim: Quando Abrão ouviu que seu parente Ló fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens, treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. O Senhor se levanta por mim e por você. Aqueles 5 reis que foram derrotados, você acha que eles tinham só 318 homens? Com certeza, no mínimo era 5 vezes mais que eles tinham, e eles foram derrotados. Mas quando Abrão pegou os seus 318 homens, treinados, nascidos em sua casa, ele partiu a guerra. Ele saiu em perseguição aos inimigos até Dan, atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que o Senhor quer fazer nesta noite, na minha vida e na sua vida. É noite de guerrear, é noite de vitória, é noite de restauração, é noite de fortalecimento. Aleluia. Esses 300 homens, nascidos e criados na casa de Ló, eles foram formados por Ló. Eu e você precisamos instruir a nossa casa a guerrear com as armas corretas. Você que está aqui nesta noite, você precisa aprender, como igreja do Senhor, que nós precisamos a guerrear com as nossas armas corretas, porque a sua luta, a minha luta, ela não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades espirituais do mal, que tentam nos atingir, que tentam nos atacar. E aí eu estava orando, falando: Senhor, nós precisamos entender isso. Nós precisamos guerrear pela nossa família. Nós não podemos desistir da nossa família. Eu e você, nós fazemos parte do Ministério Fé e Família. A nossa vida, a base da nossa vida, a base da sociedade, a base de uma cidade, a base de uma nação, são as famílias. Famílias estruturadas, famílias sadias. Nós precisamos. E eu estava ali no devocional, falando: Senhor, nós precisamos guerrear pelas nossas famílias. E se tem algo, irmãos, que o Senhor tem me incomodado,
todos os dias, não só uma vez por dia, eu tenho colocado a minha família diante do Senhor. E aí eu estou lá. Aí de repente, pastor Luiz, quem sala do quarto? O Gustavo Miranda, chega lá, pai, mede minha pressão. acho que eu estou tendo, o que ele falou, velho? Eu acho que estou tendo um infarto. Falei, é mesmo? Eu vou medir essa pressão, vem aqui. Mas antes vou orar por você. Peguei ele, abracei ele. Aquele rapazão lá, pastor Jorge, né? Só do quarto, só de cueca. Eu abracei ele. Meu papai vai te abençoar. Essa angústia que está no seu peito, isso aí o Senhor vai livrar. O Senhor vai guardar. O Senhor vai limpar. O Senhor vai fazer. Orei por ele. Abençoei a vida dele. Mas aí falei, então tá. A mãe estava dormindo e falei, vou entrar lá no quarto. Peguei o medidor de pressão. Falei, vou medir essa pressão para você ficar mais feliz. Mas crê no Senhor, que o Senhor vai fazer. E a pressão estava 13/8. É normal, é? Eu falei, sua pressão não está alta não. Não entendo muito não, pastor Júnior, mas eu falei num ato de fé. Falei, sua pressão está boa, está ótima. Tá bom, né, pastor Jorge? E aí, irmãos, falou mais ainda do meu coração. Nós não podemos desistir de guerrear pelas nossas famílias. A nossa guerra é constante. Amém? Nós precisamos orar, precisamos buscar, precisamos guerrear. Eu e você precisamos ser treinados para enfrentar as nossas guerras. E é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que coloca em nós as suas armaduras. Eu e você, nós temos um Deus que vela por nós. Ele garante a nossa vitória. Olha o que diz o Salmo 91. Salmo 91. O versículo 1 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Aleluia. O versículo 5, o verso 5: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. É o Senhor falando para mim e para você. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E ele fala ainda mais no verso 7, 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aleluia, xaramandarabachaias. Versículo 10, nenhum mal. Versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, tem que confiar, temos que buscar, temos que colocar as nossas vidas diante do Senhor. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Aleluia. Eu preciso fazer do Senhor o meu abrigo, eu preciso confiar no Senhor. A nossa filha, bebezinha de 25 anos, né? Esse dia ela foi fazer uma viagem fora aí sozinha. Sozinha que eu falo assim, eu mais a mãe não estávamos juntos, nem o irmão, né? Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, sabe aquele anjo que o Senhor destacou para cuidar dela lá em São Paulo? Coloca esse anjo no avião, desce, que esse anjo seja com ela, e que ele esteja com ela nessa viagem, guardando ela, protegendo e cuidando. Porque a gente quer, pai, irmãos, né? A gente acha que a gente cuida de alguma coisa, a gente acha que a gente faz alguma coisa. Não,
precisa ser o Senhor. Aleluia. Olha o versículo 15 do Salmo 92, o verso 15 diz assim: Ele clamará a mim, e eu lhe darei respostas, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aleluia. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Abrão foi para aquela guerra, a guerra que os 5 reis não conseguiu vencer. Abrão foi com seus 318 homens da sua casa. A nossa guerra precisa ser lutada na nossa família, nós não podemos desistir. Abrão venceu a guerra, resgatou o seu sobrinho Ló, resgatou os seus bens, e ainda ele trouxe o quê? Os despojos da guerra. Essa noite, desse domingo, 31 de agosto de 2025, é noite de rebelião. Não aquela rebelião que a Bíblia fala que a rebeldia é comparada à feitiçaria. É noite de rebelião, é noite que eu venho a me rebelar contra aquilo que às vezes tem me aprisionado. É noite de você rebelar contra aquilo que às vezes tem te amarrado, aquilo que tem te impedido de crescer, de prosperar. É noite de nós rebelarmos contra essas hostes espirituais do mal que tem nos atacado, nos atingido. Porque quando nós nos rebelarmos contra algo que tem nos impedido de crescer, aí nós vamos chegar no texto onde Abraão venceu a guerra, trouxe o sobrinho de volta, todos os bens e os despojos, porque também passa a ser para mim e para você uma noite de restauração, uma noite que o Senhor venha nos restaurar, tudo aquilo que o inimigo tentou levar, tudo aquilo que nós achamos que o inimigo levou, que seja noite que o Senhor venha trazer a restauração na minha vida e na sua vida. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor. Olha o versículo 17 e 18, do texto de Gênesis 14. (17 e 18) diz assim: voltando a Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. Aleluia. Ele veio e completou a bênção, o milagre na vida de Abrão. E quando eu e você, quando nós somos abençoados, nós precisamos seguir o exemplo do nosso pai na fé, chamado Abrão. Nós precisamos trazer o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Olha, finalizando o versículo 20, diz assim, eu não poderia deixar de falar essa frase. Eu não ia falar, Murilo, mas não tem como. Eu relutei, eu tentei, mas olha o que diz o texto. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Amém. Eu e você precisamos ter esse discernimento, depois da conquista, depois da vitória, porque diz que quando Abrão recebeu a bênção do Senhor, primeiro ele foi abençoado por Melquisedeque, que ali simbolizava o próprio Cristo Jesus. Ele foi abençoado, e aí ele trouxe, entregou a Melquisedeque, ao Senhor Jesus que estava ali representado, o dízimo de tudo que ele recebeu.
eu e você, quando nós recebemos a bênção do Senhor, nós precisamos trazer o nosso dízimo à casa do Senhor. Mas eu gostaria, pastor Luiz, tu já pode vir, eu gostaria de fazer 2 orações. Irmãos, como eu ministrei aqui sobre a gente abençoar a nossa casa, orar pela nossa casa, eu quero convidar a minha esposa Vânia, a Vânia Miranda. A minha esposa, o ano passado, ela fez uma cirurgia de coluna. O resultado foi 99%. Mas ela continua sentindo ainda umas dores nos pés. E às vezes não é fácil. A esposa da nossa aliança, ela dizer: estou sentindo essas dores todos os dias. E um dia, eu perguntei para o médico, porque a cirurgia era, ele já tinha falado sobre os riscos, e ele disse: a cirurgia dura o tempo que for necessário, e a cirurgia dela durou 8 horas. E ela mesmo um dia falou: eu acho que ele pensou pelo resultado que eu não ia nem andar mais, porque parece que ele estava preocupado comigo. E numa das consultas eu falei: doutor, é o seguinte, o caso da minha esposa com essas dores que ela ainda sente nos pés, é só Deus ou ainda tem uma solução? Ele disse: não, tem um chipzinho. Chipzinho antigamente o IPASG autorizava, agora ele não autoriza mais. Ele varia de 80 a 140 mil, vocês escolhem o qual, mas mesmo assim, ele não garante resultado. Talvez ele pode melhorar, mas depende de cada caso. E esse dia eu falei para ela, nós não vamos aceitar esse diagnóstico desse médico, porque a última palavra é do Senhor, é de Deus, não é do médico. E eu tenho guerreado pela vida da minha esposa, para que o Senhor venha trazer a restauração integral. E nesta noite, eu queria fazer uma oração por ela juntamente com a igreja. Porém, eu queria aproveitar esse momento, queria convidar também, cadê a pastora Alessandra? Pastora Alessandra, também, eu quero incluir você. Pastor Elber, vem aqui com sua esposa. Hoje nós intercedemos pela pastora Alessandra. Pessoas, irmãos, que estão precisando de um milagre do Senhor. Assim como eu e você precisamos todos os dias. E eu queria convidar você que está aqui nesta noite. Talvez você tenha um diagnóstico. Talvez você tenha enfrentado nas suas crises algo que você não tem conseguido sozinho romper e vencer. Eu não sei o que é, mas se você quiser sair do seu lugar, a igreja coloca de pé. Eu queria convidar você, eu queria convidar as pastoras aqui, por gentileza, para que vocês venham abençoar a vida da pastora Alessandra, a vida da minha esposa Vânia. E se tem mais alguém que você necessita de algo que o Senhor venha fazer na sua vida nesta noite, eu quero convidar você para vir aqui na frente, irmãos, porque o Deus do milagre, Ele está aqui. O milagre não é a oração que o pastor Luiz vai fazer, não é a nossa oração. O milagre quem faz é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, e Ele está aqui nesta noite. Ele move no nosso meio, Ele passeia no nosso meio, Ele sopra no nosso meio, por isso Ele está aqui. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e venha aqui receber a unção, receber o milagre do Senhor, no nome de Jesus.
Saia do seu lugar. Saia do seu lugar que o Senhor quer fazer. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo move nesta noite. Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo de Deus.